Olá, querido amigo, que a graça e a paz te alcance mais uma vez. Hoje estamos fechando o livro de Atos, nossas considerações finais sobre o livro de Atos. É claro, é um resumo de maneira simples para nos levar a buscar, a estudar no contexto histórico, profético, o desenrolar desse trabalho do primeiro século, onde foi de suma importância para a expansão do evangelho, não somente ali nas imediações de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia, onde pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos, mas avançando, Éfeso, Corinto, todos esses nomes que temos até mesmo na Bíblia, Tessalônica, Bereia, Filipos, Galácia, e chegando até mesmo ao topo do mundo, Roma, onde vamos ainda estar pegando alguns versículos nessa parte final aqui do livro de Atos e procurar ter alguma aplicação para a nossa vida, e vermos o quão longe, quão distante nós estamos do ideal divino de entrega, de sacrifício, de busca pelo Espírito do Senhor e também de serviço, de estar pregando a palavra do Senhor. Quero te convidar a orar mais uma vez. Eterno Deus, te agradecemos pela vida, pelo cuidado, a proteção. Suplicamos a unção do Teu Espírito para que entendamos a Tua palavra e tenhamos também o poder para fazer a Tua vontade. Perdoe-nos as falhas, dá-nos a Tua graça e paz. Te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nessa viagem de Paulo para Jerusalém, vamos estar fechando esse pensamento, e onde culmina com a sua prisão, sua primeira prisão em Roma, diz que tendo passado a Cesareia, ele fala que antes ora com os discípulos que estavam com ele em Éfeso, despede, há pranto, choro de cada um deles. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, ele fala que ali as pessoas foram acompanhando, cada um com sua esposa, filhos. O verso 6 do capítulo 21 diz que, despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Paulo passa a Cesareia, ali ele encontra Filipe, o evangelista, está no versículo 8, que era um dos sete diáconos, que foram escolhidos no início lá da mensagem, da expansão da mensagem, onde a igreja estava tendo dificuldade para pregar, porque tinha que atender não somente a questão de pregação, mas a necessidade das viúvas, dos órfãos, das pessoas, o trabalho social. Eles foram escolhidos. E até fala aqui o verso 9 que ele tinha 4 filhas moças que profetizavam, que estavam envolvidas no ministério, no trabalho, na pregação, mostrando que a Bíblia ela sempre foi há anos-luz à frente do que o mundo hoje em falar sobre direito, igualdade, nessa época. E houve todos os exemplos no Antigo Testamento, onde mulheres tinham, até mesmo Débora, ela levantou como mãe em Israel. Não é o tema do momento, mas só mostrando que a Bíblia sempre esteve à frente do que muitos hoje se dizem filósofos, sabedores do mundo, que a questionam e jogam por terra. Aqui diz que, chegando a Jerusalém, ele é recebido com alegria, ele fica alguns dias ali com Filipe, mas chegando a Jerusalém, os irmãos recebem com alegria. Paulo vai encontrar com Tiago, todos os presbíteros, conta minuciosamente tudo aquilo que Deus fizera por intermédio dele, de seus companheiros entre os gentios. E diz que o verso 20 do capítulo 21, ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Porque havia esse questionamento de que Paulo ele estava facilitando a conversão para os não-judeus, para os gentios, gregos, pessoas que estavam vindo para a nova fé. E ele fala aqui no versículo 21 que eles foram informados de que, a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Então, qual era o desafio? Até falamos sobre isso quando pregamos sobre Atos 15, o primeiro concílio. Uma questão que tinha a ver com a circuncisão. Tinha outras coisas também. Isso, de fato, a circuncisão não se faz necessário. Alguns ritos, algumas festas, cerimônias
principalmente aquelas festas que apontavam para a primeira ou segunda vinda de Cristo, que tiveram cumprimento, quem sabe, na primeira vinda de Cristo ali, ou elas são canceladas ou têm uma nova roupagem. Por exemplo, aqui a circuncisão. Qual é o que toma o lugar da circuncisão? O batismo. Circuncidados pelo batismo. Paulo fala sobre isso. Então o batismo, ele é a porta de entrada do arrependimento, arrepender e converter, ser batizado em nome de Jesus, assim como a circuncisão era um pacto para com o povo de Israel. A Páscoa, por exemplo, a Santa Ceia. Cristo celebra a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, instituindo ali a Santa Ceia, símbolo do seu sangue e do seu corpo, que é dado em resgate por mim e por você. Então, houve todas essas questões, essas dificuldades, e eles continuam aqui na sua narrativa, o escritor falando que foi Paulo justificando, que para os gentios foi transmitidas as decisões que eles fizeram em concílio, que se obstivesse do sacrificado aos ídolos, do sangue, das relações sexuais ilícitas, aquilo que tem a ver com a imoralidade, também se dedicasse à parte espiritual, não se envolvendo em questões de circuncisão e outros ritos que não trazia edificação. No versículo 27 fala sobre a prisão de Paulo. A partir dali diz que alguns judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, diz que eles alvoroçaram o povo, gritando, verso 28, israelitas, socorro, este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E ainda diz mais, introduziu até gregos no templo e profanou este santo lugar. Então aqui toda a cidade é envolvida em alvoroço. Este é o homem, aquele que em todo local, em todo mundo, ele alvoroçou e ele pregou contra os costumes. Foi o que eu mencionei, Paulo não estava pregando contra os costumes. Você não vai ver em nenhum momento Paulo pregando contra os mandamentos de Deus, aquilo que diz respeito ao nosso compromisso, nosso amor para com Deus e para com o nosso semelhante, algo que o próprio Cristo disse. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. E o segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos de Deus escritos em duas tábuas. A primeira no que diz respeito ao nosso compromisso com Deus e a segunda no que diz respeito ao nosso compromisso para com o nosso semelhante, com o homem. Então, está resumido nisso. Paulo em nenhum momento vai pregar contra isso. Então, Paulo falou sim, com respeito à circuncisão, alguns ritos, cerimônias, que apontavam para Cristo. Hoje você não pega um cordeiro e vai lá sacrificá-lo, porque Cristo, o cordeiro pascual, foi sacrificado por nós. Então, alguns desses ritos terminaram sim. Mas aí muitas pessoas, até mesmo líderes religiosos, infelizmente, pregam abertamente que você pode todas as coisas, porque hoje estamos no tempo da graça. Sempre estivemos salvos pela graça. Pedro, falando no livro Atos, diz: nós cremos que fomos, nós judeus, somos salvos pela graça, como eles o foram. Não temos nada melhor a oferecer. Todos nós estamos apartados de Deus e precisamos dele para a salvação. A partir do capítulo 22, Paulo começa a apresentar a sua defesa, falando quem ele era, falando na língua hebraica, diz que eles guardam um silêncio maior ainda, versículo 22. Ele diz: eu sou judeu, falando de nasceu, cidadão de Tarso, criado aos pés, instruído aos pés de Gamaliel, sendo zeloso da lei, como todos vocês, na exatidão. Se alguém que podia falar era Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, judeu de judeu, quanto à lei fariseu. Ele fala até quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas tudo isso para ele era nada. Ele diz que perseguiu a igreja de Deus, o povo de Deus. Ele conta toda a sua narrativa. Diz que o Senhor aparece para ele. Ele até fala aqui a partir do versículo 15, do capítulo 22, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor ou invocando o nome dele. Então é dada a ordem para ele. E ele continua em toda a sua narrativa. Ele pretende ficar, se você for ver com mais calma, depois, caso queira, versículo 18 até o versículo 20, ele quer permanecer em Jerusalém, pregar, se preciso fosse, dar a sua vida para salvar, quem sabe, alguns dos seus compatriotas, seus amigos, irmãos, vamos dizer assim, não somente de sangue, mas até mesmo de fé, fariseus, juntamente com ele. Mas eles não aceitaram o seu testemunho.
E aqui diz que não aceitariam o seu testemunho. E ele até fala que quando derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente e consentia nisso, até guardei as vestes dos que matavam. Verso 21 fala, mas ele me disse, vai porque te enviarei para longe, para os gentios, porque não vão receber o seu testemunho. E quando ele volta a Jerusalém, também não estava a fazer motim ou pregar contra os judeus, não era isso, ele fala na sequência, não me acharam fazendo motim, mas trazendo donativos, ofertas, que esses próprios que eles condenavam, os gentios, haviam contribuído. Os recursos materiais para ajudar na cidade no momento que a comunidade de Israel estava passando. Algumas pessoas ali, pobres, a comunidade passando. E Paulo tem então a oportunidade de testemunhar perante o Sinédrio. O Senhor aparece para ele, capítulo 23 agora, versículo 11, onde diz, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa também que faças em Roma. Paulo, quando percebe que se permanecesse ali em Jerusalém, a sua condenação seria a morte, não que ele fugisse disso, ele estava disposto a dar a vida se preciso fosse, mas ele não ia morrer também de graça, sem fazer valer os seus direitos como cidadão. E ele então diz aqui, faz uma pergunta, é lícito aceitar o cidadão romano sem ser condenado? Então a pessoa que estava atendendo fica ali surpresa, mas você é cidadão romano? Ele disse sim. E Paulo então se vê obrigado a apelar para César. E Deus fala, tenha coragem, tenha forças, porque da mesma maneira que você foi minha testemunha em Jerusalém, importa também que você seja em Roma. Paulo sonhava em ir a Roma, pregar o evangelho em Roma. Não foi como gostaria, mas foi como o Senhor permitiu. Ele foi acorrentado, preso, mas a palavra do Senhor não estava presa. Isso é o mais importante. Nada pode tirar a liberdade de um homem quando esse é fiel aos seus princípios, à sua cidadania, e a qual cidadania de Paulo não era deste mundo, mas dos céus. O próprio Cristo, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus homens lutariam por ele. E nós também devemos viver aqui como peregrinos, sonhando e almejando aquele reino. Igual o próprio apóstolo escreveu na carta aos Hebreus, nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, buscamos a futura. E ele diz, não tenhas medo. Aqui, na sequência, diz que eles armam ciladas querendo matar Paulo. E ele é protegido pelas autoridades romanas. Capítulo 24 ainda, o versículo 4 diz que, entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, em conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Então ele fala daqueles que estavam esparsos, né, que tinham sido levados pela dispersão para as outras nações. Diz que ele pega essas pessoas, provavelmente na ideia deles eram presas fáceis, eles estavam vivendo fora do contexto de Jerusalém, do templo. Tanto é que a ideia de sinagogas foi justamente para ter um espaço para adoração, onde eles reuniam em pequenos grupos, família, amigos, para adorar. Ele é o principal, ele é uma peste, é uma praga. Em cada lugar ele está fazendo sedição e coisas assim. Paulo apresenta sua defesa. Versículo 11, ele fala, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém, Paulo está falando, para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, ou seja, na sinagoga ou na cidade. Não me viram dessa forma, mas ele explica. Porém, confesso que segundo o caminho que se chama seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, ou seja, que esteja de acordo com o Pentateuco, os escritos de Moisés, que eles mesmos, judeus, diziam reverenciar ou reconhecer. E também com os profetas, com os escritos dos profetas, ou seja, com todo o Antigo Testamento. Não estou falando nada contrário a isso. Ele fala mais, verso 15, tendo esperança
em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nessa prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Então olha que interessante, ele apresenta a sua defesa e fala, não foi como eles estão falando. Me acharam nessa prática, trazendo donativos, em algumas traduções esmolas, um trabalho social, ajudando, que esses mesmos que eles criticam estavam ajudando eles. Se os gentios foram beneficiados com as bênçãos espirituais, por que não também esse ajudar com bênçãos materiais? Qual o problema? Ele está argumentando. Foi nessa prática que eles me encontraram. Paulo aqui perante Félix e Drusila, sua esposa, e ele até fala aqui que eles passam a ouvi-lo, né? Eles passaram alguns dias vindo Félix com Drusila, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo com respeito à fé em Cristo Jesus. Verso 25 fala que dissertando acerca da justiça, do domínio próprio, do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te, quando eu tiver oportunidade chamar-te-ei. Diz que até mesmo esperando que Paulo, quem sabe, pagasse dinheiro para a sua libertação. Paulo não ia fazer isso. Paulo falando, dissertando, pregando do juízo vindouro, do domínio próprio, da justiça eterna, ele fica amedrontado, claro, talvez a sua vida não estivesse em harmonia, mas não deve ser essa a sua e a minha posição. Diz que devemos nos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, em ocasião oportuna. Temos um sumo sacerdote aos céus, que está nos céus, que trabalha em meu e a teu favor. Aquele que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, e pode socorrer aqueles que são tentados, que buscam a Ele. Então toda essa sequência aqui, Paulo discurso perante o rei Agripa, capítulo 26, Paulo agora enviado para a Itália, há um naufrágio, Paulo até mesmo falou, olha, não devemos embarcar, Paulo foi avisado sobre isso, mas eles não escutam o que Paulo diz, e diz que quando chegou a 14ª noite, é levado de um lado para outro, todos ali assustados, sem se alimentar. Paulo, no versículo 34, ainda roga para eles para que comam alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Diz assim, porque nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Diz que ele mesmo, tendo dito isso, dá graças a Deus e come na presença de todos, animando as pessoas a fazerem o mesmo. Diz, o anjo do Senhor esteve comigo, diz que ninguém vai morrer, mas que temos que parar em uma ilha, o navio vai naufragar, e diz que eles chegam então nessa ilha Malta, fica ali algum tempo, até mesmo uma víbora morde Paulo ali, eles pensam, esse homem vai morrer, e ele sacode ali e nada acontece, joga ela no fogo, cumprindo a mensagem que foi dada, né, que se beberem coisas mortíferas, pegarão a serpente, coisa nenhuma fará. Isso é magnífico, o poder de Deus acompanhando cada um deles. E ele segue aqui, estando em Roma, definitivamente, fechando nosso pensamento, a partir do versículo 16, que uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Aqui então ele é permitido ficar, ele fica 2 anos na sua primeira prisão em Roma, fala sobre isso. Ele tem a oportunidade de pregar a todos aqueles que vai visitar Paulo. O versículo 20 fala ainda, foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia, Paulo fala. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita, que por toda parte é impugnada. No entanto, eles queriam saber, é impugnada, mas qual o motivo? Paulo está falando de Cristo, da sua ressurreição, do reino eterno, qual o problema nisso? João fala também, eu, vosso irmão, comprei na tribulação, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por pregar a palavra de Deus. E diz que havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência,
Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, Paulo estava preso, olha só o contexto, estava preso, não podia sair para pregar, mas aqueles que queriam ouvi-lo era dada oportunidade, eles queriam saber o que leva um homem a ser tão abnegado, a sofrer tanta injúria, perseguição, problemas, adversidades. Eles vinham para ouvir, fazendo a exposição em ordem, quem sabe pegando desde lá dos patriarcas, dos profetas, da lei de Moisés, dos profetas, e mostrando que aquele da qual ele defendia a causa era Cristo Redentor, já todas as nações. Eu quero fechar. Aqui fala, versículo 30 e 31, Paulo, prisioneiro durante 2 anos. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Que magnífico! Por 2 anos, sem impedimento algum, mas ele em cadeias, pregando a palavra para aqueles que iam até ele. Que o Eterno abençoe a você, a sua família, a mim, todos nós, a termos também a abnegação, a sermos abnegados e nos entregarmos completamente ao Senhor, a sua causa e a sua palavra. Nossa sequência, vamos trabalhar as cartas, queremos começar já na sequência mesmo da Bíblia, carta aos Romanos. Vamos procurar trazer algumas lições, o objetivo por qual foi escrito, o ano que foi escrito, as aplicações, as implicações em aceitar ou em rejeitar, e assim estamos aprendendo e crescendo cada dia na graça do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, te damos graças pela vida, o cuidado, a proteção, por todas as vitórias alcançadas. Rogamos a unção do Teu Espírito em nossa vida. Pedimos que abençoe a cada um, dando-nos orientação, discernimento e o poder para fazer a Tua vontade. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.